essa semana e falava justamente sobre o crescimento das feministas, né? Que são aquelas mulheres que de um certo modo, de um jeito bruto, elas tentam conquistar o seu espaço com a sua ideologia e etc. Eu sei que é um assunto polêmico, a gente nunca falou sobre esse assunto em entrevista, mas qual é a sua visão? Isso é preocupante para as mulheres, o aumento das feministas? Isso é algo que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado? Então, mano, o feminismo, ele rouba a identidade feminina. Por quê? Quando a mulher se decide ser feminista, ela está levantando uma bandeira. Sim. Mas uma mulher feminina, ela está levantando apenas estabelecendo um propósito. Por quê? O feminismo é uma ideologia. Eu posso ser hoje e posso não ser amanhã. Agora, feminina, não. Você já nasceu com aquilo. Então, feminismo é apenas um movimento. Agora, ser feminina é a sua identidade. Por quê? Tem lugares que você só acessa, não é por causa do seu crachá, nem por causa da sua vestimenta, mas é por causa da sua identidade. A identidade é a aprovação do seu caráter. Então, as pessoas estão levantando bandeiras querendo defender um lado. E quando você acaba defendendo um lado, você acaba ferindo o outro. Entende? Então, nós que somos cristãos, entendemos que Deus não te chamou para ser feminista. Deus só te chamou para ser feminina. Porque eu preciso entender qual é a minha posição em Cristo, não em mim. Porque uma vez que eu estou em Cristo, eu tenho a identidade dele. Eu não quero ser o que eu quero ser. Eu preciso ser o que Cristo me chamou para ser. Nós não estamos aqui para levantar bandeira, nós estamos aqui para estabelecer um propósito. A feminista levanta a bandeira, mas as femininas vão levantar a bandeira do propósito. Estabelece o propósito. Vocês estão aí? Ou seja, feminista é quando você se acha. Feminista é quando você se acha e feminina é quando você se encontra. Tem muita gente perdida, porque está se achando. Quem se acha já se perdeu e quem se encontra por Deus foi achado. Deus não te chamou para você se achar, Ele te chamou para você se encontrar. Tem a ver com a sua identidade. Tudo volta para isso, para a identidade, saber quem você é. Mano, as pessoas estão vivendo a vida inteira sem saber quem elas são. Isso é trágico, porque no final da vida elas não construíram nada. E detalhe, você já percebeu que o plágio sempre exalta o original? Sim. Entende? Por quê? Cara, quando Deus formou uma mulher no Éden, Deus formou uma mulher com a identidade. Elas precisam saber porque duas cabeças não podem governar o mesmo corpo. Meu Deus, duas cabeças não podem governar o mesmo corpo. Porque um vai querer ir pra lá, outro vai vir pra querer ir pra cá. Vai ter choque interno. Yes. Dá atrito, né? Dá atrito. Andará dois juntos? Não tem como, entende? Porque um lá precisa ser até uma cabeça. A Bíblia diz assim, ó, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da mulher. O governo está sobre a cabeça. Mas o fazer, a habilidade de construir, está no corpo. Por isso que a Bíblia não manda os homens edificar lá, manda a mulher. Porque a mulher tem o poder de edificar, porque está nas mãos. Construir é com a mulher. Mas e governar? É com o homem. Porque quem gera é a mulher, mas quem governa é o homem. Quando você muda o seu papel, você perde a sua autoridade. Você deixa de ser quem Deus chamou para ser e passa a ser quem não deveria ser. As pessoas estão andando com o relógio, mas elas estão fora do tempo. Elas carregam o relógio, mas estão fora do tempo. Por quê? A questão não é você estar com o relógio novo, mas a questão é você estar enquadrado dentro de um tempo. Porque quando você perde o tempo, você perde tudo. Por isso que as pessoas que são relevantes na sociedade sempre têm um relógio. Sim. Porque para elas o tempo vale mais que dinheiro. Você já percebeu que os ponteiros do relógio é diferente, mano? Eu sempre vou falar isso. O ponteiro maior marca o tempo menor e o ponteiro menor marca o tempo maior. Sim. Mas todos eles estão marcando o tempo. Porque a questão não é o seu tamanho, mas a questão é o tempo que você está marcando, cara. É o propósito. É isso aí, você precisa marcar seu tempo. Engraçado que, você já percebeu que você nunca vai ver um ponteiro girando ao contrário? Não, jamais. Eles sempre estão girando pro mesmo lado, porque eles estão alinhados. Porque eles querem marcar a mesma hora. Engraçado que eles todos se encontram no 12, porque existe um ponto de encontro. Justamente o 12. No 12, que fala de governo. E é engraçado, o dia que você vê um ponteiro girando ao contrário é porque ele está sendo manipulado. Porque toda manipulação te tira do tempo. A manipulação te atrasa. E Deus não te chamou para ser manipulado, Ele te chamou para ser discipulado. Porque a manipulação é para fazer você ser parecido comigo. E o discipulado é para fazer você sermos parecido com Cristo. Hoje muitas igrejas, ao invés de formar discípulos, estão criando clientes. Ao invés de eles formar discípulos, estão formando clientes. E qual é o problema do discípulo cliente? É porque o cliente só vai lá para receber. O discípulo vai lá para entregar. Sabe, as igrejas que mais crescem são as igrejas que têm voluntariado. E não funcionário. Porque o funcionário trabalha por aquilo que ele vai receber. O voluntário trabalha por aquilo que ele já recebeu. Meu Deus. Tem várias igrejas que podem falar sobre questão de voluntariado. O funcionário, você já viu o voluntário fazer greve? Nunca. Quem faz greve é funcionário. Quem dá atestado é funcionário. Yes. O voluntário não é. Ele tá sangrando, mas ele vai. Ele serve. Você tá aí? E quem não serve, não serve. Líder naquele que manda, líder é aquele que serve. Quem não serve, não serve. Só serve quem serve. Servir é o seu chamado. Toda vez que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir você. Servir tem a ver com o seu propósito. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Servir é Deus te movimentando. Não tem como servir parado. Só que as pessoas aprenderam a mandar, mas não aprenderam a servir. E Jesus não veio para dar ordem, mas veio para servir. Serviu com sangue, serviu com conhecimento, serviu com os milagres, serviu com a presença. Chegou uma hora que ele falou, quer saber? Vou servir com a minha vida. Quem não serve para quem não presta para servir, não presta nem para viver. Servir é um chamado, irmão. Quem não serve? Quem não presta para servir, não serve nem para viver.
tudo começa com servir. Servir. Ser servo a todo momento, servir, seja... E servir não só na igreja, né? Porque também a gente tem, às vezes, essa questão, muita gente fala, poxa, mas eu sirvo, mas a pessoa que serve na igreja, mas não serve no trabalho, em casa. Isso aí. E quem escolhe a quem servir não é servo, é um bajulador. Nossa. Nossa. Quem escolhe pra quem servir não é servo, é um bajulador. É um bajulador. E tem gente que aprendeu a servir o líder, mas não aprendeu a servir o corpo. Tem gente que serve o líder, mas não serve o corpo. Entende? Porque quando você escolhe a servir, você não é servo. Porque o segredo não é ter o nome de Elias, mas é ter o coração de Elias. Não adianta ter nome de servo e ter o coração de escravo. Você sabia que tem mais gente presa na rua do que na cadeia? Porque a maior prisão não é do corpo, a maior prisão é da mente. A maior prisão é da mente. O cara fala assim, eu não sou escravo, mas não consegue ficar sem fumar nem um dia. É escravo, sim. Não, eu não sou escravo, mas não consegue beber, ficar sem beber nem um dia. É escravo. Eu não sou escravo, mas não consegue largar a pornografia nem um dia. Então é escravo, sim. Quem governa uma parte da sua mente governa você por inteiro. Porque você não consegue soltar daquilo. E Deus não quer libertar você daquilo, Ele quer libertar você de você mesmo. Porque Deus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer livre. Os maiores escravos não são aqueles que estão presos. Sim. Os maiores escravos são aqueles que estão livres, mas com a mente escravizada. Deixa eu tentar ir mais fundo. Os hebreus não saíram do Egito? Sim. Mas o Egito não saiu deles. Yes. Quando eles chegaram no deserto, Deus mandou o maná. Foi ou não foi? Sim. Eles estavam comendo maná. E engraçado que eles comendo do maná direto, eles reclamavam que estavam sentindo saudade do pepino. Você não tá aqui. Comendo maná e Você reclamando. tá aí, mano, comendo do maná que veio do Isso céu. é forte, hein? Eles estavam sentindo saudade do pepino, da cebola, do trigo do Egito. Então lá vai. O maná perde o sabor quando a cultura egípcia ainda é saboreada na mente de quem esteve lá. Meu Deus. Enquanto a cultura egípcia estiver permeando nos seus pensamentos, o sabor do maná não terá efeito nos seus lábios. É o cara que está agora na igreja, mas ainda está com saudade do mundo. Está casado, mas ainda está com saudade da velha vida. Porque ele saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu dele. Ele está do lado de fora, mas o Egito está do lado de dentro. Ele é um escravo livre. My God. E o pior de tudo é que eles nunca percebem, né, que são escravos. Não. Escravidão é a cegueira, né? Posso falar? Posso falar? Por que a escravidão é a cegueira? Porque todo escravo fala igual, pensa igual, veste igual. Quem anda igual é escravo. Quando você chega na cadeia, estão todos iguais? Sim. Você já viu alguém na cadeia com uma roupa diferente da outra? Não. Porque escravo pensa igual, fala igual, vive igual. E Deus não nos chamou para a escravidão do pecado. Entende? Ele nos arrancou porque hoje nós somos filhos. Nós já falamos sobre a paternidade aqui. E uma coisa linda é que só os pais podem dar destino para os filhos. Os pais são arcos e os filhos são flechas. Quando você atira uma flecha, quem sai do lugar é o arco ou é a flecha? É a flecha. Porque aonde os pais não vão, eles liberam os filhos para irem. Nossa, meu Deus. Essa Não forte. tenha medo de ter filho, porque todo homem próspero tem filhos. Oh. Cada filho traz debaixo do braço um pão da provisão. Quando Jesus veio à terra, ele não chamava Deus de Deus. Só chamava ele de pai. Por quê? Porque a religião te apresenta um Deus, mas o filho te revela um pai. Uau. Vamos mais fundo, vamos mais fundo. Por quê? Porque toda vez que você tem Deus como Deus, você sacrifica. Mas toda vez que você tem Ele como pai, você obedece. E obedecer? É melhor do que sacrificar. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque toda desobediência precisa ter um sacrifício. Desobedeceu, faz sacrifício. Desobedeceu, faz sacrifício. Aí, no Novo Testamento, eu não te chamei por sacrifício, eu te chamei por obediência. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício. Então, após a cruz, Ele não te chamou mais para sacrificar. Só te chamou para My God! E sabe qual é a conclusão de obediência? Que obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer bem feito. Eu não queria estar aqui, mas estou por obediência. Eu não queria cumprir isso aqui, mas eu vou cumprir porque por é obediência. E obedecer só significa que você é filho. Quando você obedece, você saiu da posição de escravo e entrou no lugar de filho. Isso é um bug na cabeça de alguém agora. Por quê? Deus não pode dar autoridade para filhos rebeldes. Deus não pode dar autoridade para filhos rebeldes. Por quê? Porque um filho rebelde, quando tem autoridade, ao invés dele construir, ele só destrói.